Meus irmãos, nós estamos estudando aí o texto de Tiago, e hoje nós vamos para o final do capítulo 1, né? Que é o verso 19 ao 27. Então aqui o Tiago vai arrematar tudo aquilo que ele já trabalhou, que já lemos aqui, já fizemos alguma exposição, e preparar o caminho aí para que nos próximos encontros nós trabalharemos aí os capítulos 2 em diante. Então junto comigo aí, eu quero que você faça essa leitura, e aí em seguida a gente vai fazer essa exposição, em seguida celebraremos a ceia. Tiago capítulo 1, verso 19, está escrito assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém. Vamos mais uma palavra de oração? Obrigado pela tua palavra, que o Senhor nos ajude, Senhor, a ouvir e reter, Senhor, no âmago da nossa existência, e que ela nos ajude a vivê-la, Pai, que ela nos ajude a interpretar no dia a dia. O Senhor é mestre por excelência e sabe nos conduzir a toda a verdade para a glória do teu nome. Amém. Muito bem, meus irmãos, essa porção que nós lemos aqui, desse verso 19 ao verso 27, é comumente chamado por aqueles grandes estudiosos do texto de teologia da maturidade, né? Então, evidentemente que cada um de nós aqui já conclui que aqueles que já passaram, e passaram aqui com um olhar crítico, com um olhar com disposição de aprender, já desenvolveram aqui, né, uma capacidade, e essa palavra capacidade talvez seja muito humana, mas ela nos ajuda a entender que aqueles que já entenderam essa introdução do texto, eles já alcançam uma maturidade. E essa maturidade, nós já vimos aqui do verso 2 ao verso 18, que ela vem, não vem de outra maneira, senão por meio da aprovação. A aprovação e a vida do crente, do discípulo de Jesus, elas estão casadas. E o divórcio da aprovação e o crente será declarado na volta de Jesus. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Vale aqui, não é? Então, provação, ela está aliançada em compromisso com o crente. Nós vamos enfrentar a provação. É por meio da provação que nós vamos nos tornar maduros. O problema é que no meio da provação, entra aí um joio, entra aí um elemento que deve ser entendido como espúrio, um elemento que tem como proposta nos fazer desviar, é a tentação. Trabalhamos isso aqui em outros encontros. Semana passada, por exemplo, a provação, ela tem origem externa de nós. São fatores econômicos, são perseguições, problemas políticos, problemas de uma série de ordens sociais. Eles vão nos tentar, vão nos pressionar e vão nos ajudar a crescer na fé, crendo que o Senhor está nos conduzindo para uma maturidade. Jesus falou sobre isso, por exemplo, no capítulo 15 de João, onde ele diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E ele diz que ele limpa os ramos. A ideia de limpar é uma ideia de discipulado, não é? E alguns que não são limpos, ele vai queimar.
No meio desse caminho, no meio dessa provação, que vai nos ajudando a encontrar essa maturidade, essa teologia da maturidade, o pecado, ele é um empecilho, nós chamamos dele de tentação. Eu até falei aqui de uma forma ilustrativa, mas é claro que as ilustrações, ela tem a função didática de nos fazer entender algo que é maior. Eu disse aqui a semana passada que, se não fosse a nossa natureza pecaminosa, Satanás perderia o seu serviço, não é? Ele só tenta aquele que é tentável. E é claro que, e lemos aqui o texto de Jesus, que ele diz que toda imoralidade, falso testemunho e todas esses pecados, eles vêm de dentro de nós. Então é claro que, por conta de Adão, nós temos uma herança pecaminosa. E durante a tentação, se nós não buscarmos sabedoria no Senhor, é o que nós vimos aqui, né? A sabedoria para lidar com elas, nós vamos deixar essa falha moral que habita em nós ainda, e nós lutamos com ela, ser um tropeço, e nós reagimos com violência. Nós caímos na fossa moral, no colapso moral. Ilustramos isso mais ou menos assim: quando alguém é traído, qual é a reação imediata que vem ao nosso pensamento? Ele merece a mesma medida ou maior da traição. Isso é o colapso moral. A tentação, ela vai nos levando a tomar uma atitude que não condiz com o novo nascimento, que, aliás, a palavra que o Tiago usou nós somos os primeiros frutos. Então, toda essa questão aqui agora, ela é tomada como teologia da maturidade, porque já passamos por esses estágios e entendemos que o sofrimento, ele tem origem, inclusive, divina. É Deus que permite as provações, e a provação que os irmãos estavam enfrentando aqui, ela era de ordem econômica também, além de uma perseguição estatal. Não é? E quando nós arrefecemos, baixamos a linha ou a guarda da moral, nós nos tornamos como o mundano. O mundano reage com as armas que ele aprendeu, do mundanismo, da imoralidade, coisas dessa natureza. O evangelho tem uma proposta diferente. Então o Tiago agora, ele vai nos mostrar que a maneira em que nós demonstramos maturidade é por meio da prática da palavra. Então, maturidade tem a ver com o tanto da palavra que você tem no seu repertório teológico, escriturístico, para você reagir no momento da provação. Porque senão, a provação ela pode virar tentação. E na tentação é o decreto, né? É assinar o nosso atestado de derrota. É claro que nós somos tentáveis e escorregamos a toda hora. E por isso também que a palavra aqui vai nos demonstrar como é que nós demonstramos, até por uma certa força, no sentido de atitude, para viver a palavra. Muito bem, dado aí essa introdução e retomado os versículos que já trabalhamos, vamos então trabalhar os primeiros versículos, do 19 ao 21, nós temos uma exortação à prudência. Vamos então a ela, verso 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então você tem aqui um didatismo, uma sequência, como se fosse uma escada, cada degrau você tem aí uma orientação. Essa primeira palavra que aparece aí, ou melhor, essa primeira expressão, meus amados irmãos, ela tem uma ideia de uma introdução retórica. O que significa? Nós vemos trabalhando, né, lendo o texto, e de repente, para chamar a atenção, ele coloca uma expressão para que nós não caiamos aí naquele marasmo, e aí da leitura. É mais ou menos assim, quando você está lendo alguma coisa, a gente vai interagindo com o texto e exige uma reflexão sobre o texto. Em algum momento, nós estamos lendo, e aí a gente só está passando os olhos, não lê mais. Essa é a dificuldade que muitos de nós temos em aprender. Ler não é produção, ler é a capacidade de reter.
Então não é quanto você lê, se você lê 20 páginas ou 100 páginas por dia. A questão é que se você lê um parágrafo e aquele parágrafo ele muda, ou pelo menos ele contribui para que você cresça na capacidade de compreensão do texto em si, obviamente. Então o Tiago, quando ele, no verso 19, para mudar o assunto e aplicar, ele tem essa introdução retórica, como se você estivesse quase desapercebido, ele diz assim, meus amados irmãos, opa, percebe? Ele tem a ideia de chamar a atenção, vamos agora tomar aquilo que já aprendemos e colocar em prática aqui. O que ele quer dizer é que no verso anterior, verso 19, ele vai dizer que nós somos os primeiros frutos. Esses primeiros frutos aqui, nós falamos na semana passada, que ele é sinônimo àquilo que o João chama de novo nascimento, o que Paulo chama de regeneração, o que Hebreus chama de iluminados. Então, cada um, dentro do seu jogo teológico, linguístico, vai nos dizer o que nós somos em Deus. O Tiago diz que nós somos o quê? Os primeiros frutos. Então, é óbvio que a nossa posição em Cristo agora, regenerados, olhando, interpretando o mundo com as lentes do Evangelho, nos ajuda a entender que o destino escatológico, ele faz a gente interpretar o presente. Isso quer dizer assim, nós sabemos que estamos seguros em Jesus, estamos salvos. Então, toda a tribulação, ela é por enquanto. Toda dificuldade, ela é por enquanto. Toda luta é por enquanto. O destino escatológico, ele está pago, resolvido em Jesus. Se você não tem a esperança da salvação, eu aconselho você a clamar desesperadamente para que Deus coloque no íntimo, no teu íntimo, o desejo ou a certeza que você é salvo em Cristo, pelos méritos deles, e não por conta da tua religiosidade. Essa certeza, ela traz um sentimento escatológico em que você está salvo em Jesus. Essa escatologia da salvação, ela nos ajuda a interpretar o presente. É isso que ele está dizendo aqui. Olha só, meus amados irmãos, tenham isso em mente. As provações, elas têm um fator didático. E para que você não esfrie na fé, para que você não tenha confusão mental religiosa, em que você está perdido, à deriva na vida, você tem que ter certeza que Deus está permitindo esse vale que você está passando por questões didáticas. A eternidade, ela está resolvida, ou seja, o destino escatológico, ele deve moldar a nossa existência aqui. Portanto, a tua privação econômica, embora tenha fator político, tenha fator econômico mesmo, sociológico e todas as outras variantes, o fato de você passar por dificuldades é um treinamento da graça de Deus para que você aprenda a depender da providência. Entende? Então, tudo que nós estamos passando, ele tem um fator didático, porque nós somos discípulos de Jesus. E quem governa de fato e de verdade com o cetro de justiça? Deus. Então você não está à deriva, você não está à mercê de qualquer onda política. Não, Deus inclusive usa os momentos que estamos passando, os momentos de turbulência política e qualquer outra natureza sociológica, para que você aprenda a depender dele. Em face das perseguições e as opressões econômicas, que nós já vimos aqui, nós vamos aprendendo a viver dependendo do Senhor e não reagir. É muito mais fácil, e aí, usando os fatores econômicos, quando você tem ou comete uma barbeiragem econômica, usar os limites do cartão, do que se programar e fechar a torneira que está vazando demais. Isso é tentação, é o meio mais fácil, não é assim? Em momentos de crise econômica, e aí eu não estou nem colocando o fator externo político, eu estou falando da sua tentação. Você gasta mais do que pode, e aí você fala, não, o banco me deu um limite. Irmãos, não acredita nessas coisas, banco não dá nada para ninguém, não é? Então, a maneira mais fácil de você tentar resolver é por meio da tentação de achar que você domina todas as coisas. E eu disse aqui, eu falo em tom jocoso às vezes, mas é a pura verdade. Se eu tivesse o poder, ou qualquer sacerdote tiver o poder de colocar a mão na sua cabeça e resolver o problema econômico, eu seria o homem mais poderoso do mundo. Não acredite em chá de camomila para resolver um câncer terminal.
Você precisa ter uma atitude para resolver e não deixar essas tentações roubar a sua gerência da vida. Deus cuida de você, mas há uma responsabilidade de você cuidar da sua vida para a glória do nome do Senhor. Então, o contexto que você está vivendo, você tem que se fortalecer a partir da palavra para que o seu destino que está seguro em Jesus, interpretar o tempo que você está vivendo. Eu não estou dizendo que isso é fácil, isso é um exercício. E todo exercício, nos primeiros dias, ele dói a musculatura, a sua questão aeróbica e a anaeróbica, ela te abate, você não consegue respirar. E deixa eu confessar aqui, né, eu fui isso não é uma confissão, essa é uma constatação. Eu tive uma vida atlética até um tempo da minha vida, só que depois eu abandonei. Eu coloco a culpa em fatores outros, mas é só para um paliativo, porque a culpa é minha mesmo, né? É só um torpor emocional, né? E esses dias eu resolvi tentar voltar, eu preciso fazer alguma coisa aí para movimentar de novo na minha musculatura. Irmãos, eu não aguentei 3 minutos. É difícil demais, é muito difícil, dói tudo. Não dá para respirar, né? Até o conhecido, meu cachorro conhecido de vocês, o Semildo, acho que ele pensou no mundo dele que eu estava tendo uma crise, né, terminal, que ele veio para me socorrer, porque foi difícil. O que isso quer dizer? Que é difícil lutar com as tentações. Todo vício, ele começou com um hábito, e todo hábito é como teia de aranha, mas ele se fortalece e se torna cabo de aço. Não é assim? E é muito mais fácil romper com a teia de aranha, que atrapalha, do que com um cabo de aço. A tentação é isso. O momento que você está passando, seja um problema de alguém que se distanciou, um enlutamento, crise econômica, crise emocional, temperamental, problema de diversas ordens, sexual, de idolatria, em todas as áreas, elas precisam ser vencidas, ou a tentação, ela vai nos amarrando com cordas que os nós não podem ser mais desfeitos. É o que ele está dizendo aqui, nós não podemos nos ceder à tentação. O destino escatológico tem que interpretar esse momento. A questão toda é que esses irmãos em que o Tiago escreveu, eles estão vivendo numa espécie de sociedade alternativa. Essa era uma filosofia greca-romana. O que é uma sociedade alternativa? Ela tem como princípio que cada ser humano, ele deve crer em si mesmo. O ser humano, ele se basta em si mesmo. O princípio da crença é que eu, por mim mesmo. A sociedade alternativa, ela não julga os atos do indivíduo. Uma sociedade alternativa, ela respeita toda a ação do indivíduo. Isso é muito bonito no discurso e no papel. Mas se cada um fizer o que quer quando sairmos daqui, a sociedade vira um caos, meus irmãos. Se você quiser, por exemplo, não respeitar o semáforo quando ele está vermelho, você não pode passar, você não pode resolver as suas próprias leis. Tem leis que vão reger a conduta e a ética de uma sociedade. Uma sociedade alternativa, ela está na mente de pessoas que têm problema de diversas ordens. E é claro que esses irmãos aqui, eles precisavam resolver essa questão da provação e da tentação, vivendo numa sociedade alternativa. Por exemplo, num domingo como esse, você vem num culto e você encontra aí um sacerdote, um pastor, seja lá o que for, dando orientações de como proceder e como não proceder. Tem gente que vai julgar isso uma idiotice, uma questão sem nexo e não tem nenhuma razoabilidade, porque nós estamos aqui, por meio da exposição da palavra de Deus, colocando limites na ação de cada um, e não é um limite que parte do coração e do devaneio de um homem, não deve ser. É por isso que aqueles que andam um pouquinho perto de mim e me ajudam também nisso, eu sempre digo assim, se algum dia, em qualquer lugar, alguém quiser prender você e limitar as suas ações, no bom senso, vá embora dali, porque eles querem te prender. O Evangelho te dá liberdade, mas responsabilidade para transitar nos limites dela. E é justamente isso.
Quando é que você vem num lugar como esse, e alguém diz assim, que você tem que ter responsabilidade e maturidade para gastar o seu dinheiro. O dinheiro é meu e eu faço o que eu quiser. Muito bem, se você fizer o que você quiser, em todo o tempo, como se vivesse numa sociedade individualista alternativa, você não chega no final de semana. Você não pode levantar agora, não é que não pode, você pode, mas você não pode executar, levantar aqui agora e bater a mão no peito e dizer assim, a vida é minha e eu faço o que eu quero. Tudo bem, vá e aproveite todos os seus desejos. Eu acho que você não chega no final de semana, porque se você executar todo o seu desejo, se você intentar fazer todos os seus desejos, você vai perder o seu companheiro, o seu trabalho, você vai, infelizmente, encontrar o seu atestado de óbito. Você não pode fazer tudo o que você quer. E o que nós estamos vendo aqui, o Tiago está mostrando que quando nós estamos enfrentando esse tipo de problema, é a oportunidade que Deus nos dá para crescer na fé, para entender que estamos crescendo como discípulo de Jesus. A tentação ela anda muito perto, mas o que define, o que nos dá a capacidade de interpretar é a questão, estamos salvos no Senhor. Estamos salvos no Senhor. Obrigado, Fran. E aí, ele diz, meus amados irmãos, 19, tenham isto em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Quando nós lemos esse texto, ele evidentemente e automaticamente, ele traz em nós aquele conselho da sabedoria popular, de que é melhor ouvir e do que falar como uma tramela, né, um destramelado. Isso é verdade, é sempre melhor ouvir. Como diziam os antigos, e a minha avó dizia isso, ó, falar muito é dar bom dia a cavalo. É dar milho para bode, não acaba nunca, né? O bode você vai comer, eu acho que era isso que ela queria dizer. Mas não é isso que ele está dizendo, não que isso não seja bom, não é isso que ele está dizendo. É bom ouvir os conselhos e falar menos do que ouvir, ou falar mais do que ouvir. Sempre é bom ouvir, denota maturidade, ouvir denota prudência e sabedoria. Mas aqui você tem uma questão teológica um pouquinho mais elaborada. Você tem uma questão escriturística um pouquinho mais elaborada. A expressão prontos para ouvir, ela está relacionada com o controle dos desejos. É isso que nós precisamos ir em busca do texto sagrado. O que o autor quer dizer, não o que eu quero que ele diga, mas o que o texto quer dizer. O mundo que nós estamos vivendo aqui, do Tiago, além de ser uma proposta de sociedade alternativa, ele é um mundo violento. Tanto que lá no capítulo 15 de Atos, em que o Tiago está envolvido no concílio, a última observação é não derramar sangue. O não derramar sangue da sentença lá do concílio de Jerusalém não está ligado a o comer sangue, do capítulo mesmo lá, né, que não comer oferta sacrificada, mas é um mundo violento em que você não deve retribuir com violência, e é isso que ele está dizendo aqui. O pronto para ouvir é aquela disposição que vem pela graça de Deus, de quando aquele vulcão que nasce aqui dentro, de responder na mesma medida, a gente se controlar. E eu e você sabe, que muitas vezes se a gente tivesse pronto para ouvir, e não ser escravo do desejo, nós tínhamos evitado muita coisa. Por exemplo, talvez você não teria perdido o emprego, falou demais. Talvez não tivesse sofrido retaliação de alguma sorte. Por quê? Porque não foi pronto para ouvir. Essa ideia de prontidão para ouvir, ela tem a ideia de, naquele momento em que o vulcão vai entrar em erupção, aquela ira, você deve ter o controle do Espírito Santo. Então aqui, você tem aquelas duas listas de Gálatas, a obra, ou as obras da carne, que é plural, e o fruto do Espírito. Explodir, essa ideia de pronto para ouvir, a ideia de se controlar um pouquinho mais. Irmãos, como isso é difícil. Por isso que é provação. Se não fosse provação, seria fácil. É claro, nós vamos treinando. Responder na mesma medida não é sabedoria.
Então, pronto para ouvir está relacionado com esse controle. Lentos para falar, essa ideia de evitar confrontos verbais, evitar a discussão. A discussão, ela vai promover ainda mais demanda. Então, o que o Tiago está dizendo aqui é que naquele momento em que a ira vai te dominar, vai te escravizar, espera um pouquinho mais, demora um pouquinho mais, seja pronto para ouvir, processa aquele negócio e lento para falar. E a ideia de, o terceiro elemento, lento para cirar, então o texto qual é? Pronto para ouvir, lento para falar, lento para cirar. É a ideia de, a raiva, ela é o caminho para o assassinato. É literalmente isso. E a palavra raiva aqui, ela tem que ser melhor entendida, ou é melhor entendida como, ira é melhor entendida como raiva. Porque no contexto vai falar sobre a ira de Deus. Então não devemos confundir. A raiva humana não é a ira de Deus, são coisas distintas. Então a ideia é, se você procurar ouvir um pouquinho mais, se controlar um pouquinho mais, falar um pouquinho menos, você vai ter menos disposição para você se irar e levar, e você não vai caminhar o caminho da revanche e do assassinato. Lembrando que assassinato para Jesus não é apenas, isso ele trata no Sermão do Monte, não é apenas matar efetivamente, mas quando você pensou em matar, Jesus diz que você já é um assassino, o crime já está cometido. Olha a dificuldade que o Evangelho nos coloca. O Evangelho, ele coloca a impossibilidade de autossalvação. E aí no Sermão do Monte, depois todas essas dificuldades, ele diz assim, se você desprezar o irmão, a palavra raca é a ideia de você bater o ombro e falar assim, você, depois eu converso com você com desprezo, você já é réu do fogo do inferno. E ele vai colocando a dificuldade que todos nós enfrentamos, estamos totalmente alijados do processo da salvação. Se tem alguma coisa que nós contribuímos para a salvação é o pecado. E aí no final, Jesus vai dizer assim, eu sei que você não pode ser salvo, mas pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrará, bater e a porta se abrirá. O que ele está dizendo? Você vai ler em Lucas que o que ele está prometendo é o Espírito Santo. Então quando você evita, quando você consegue se autocontrolar, é fruto do Espírito em você, não é você mesmo. Então, quando eu peco, a culpa é minha mesma, mas quando eu deixo de pecar, é a culpa do Espírito Santo que me ajuda a não pecar. É isso que ele está falando. Seja pronto para ouvir, lentos para falar, para revidar, e lento para se irar. O Tiago teme que os primeiros frutos, que nós vemos no verso 18, reajam ou cedam à tentação e usem da violência para resolver o problema da perseguição, inclusive econômica. E essa questão da economia, nós teremos aí vários outros caminhos para poder trabalhar aqui. Por exemplo, é uma violência quando você não resolve as suas questões econômicas. Eu insisto na questão econômica, porque isso vai aparecer até o capítulo 5. O Tiago tem isso aqui como matéria o tempo todo. E você sabe o quanto você se violenta para arcar com o custo que você poderia evitar. Desculpe a expressão aqui, né? E eu espero que você me entenda como um didatismo apenas. É um autoestupro. A palavra estupro, ela é violenta demais. Mas ela tem essa ideia de uma violência tal que você não consegue controlar mais. Então, isso também é um problema que vai aparecer aqui o tempo todo. Então, Tiago está interessado que os irmãos, eles não cedam à tentação, porque isso vai dar ruim. Pode, inclusive, terminar num assassinato. O verso 20. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. É uma sentença curta, mas muito bem trabalhada nos textos bíblicos. Uma coisa é raiva humana, outra coisa é justiça de Deus. A raiva humana, ela é incontrolável. É como um dique, uma represa. Você coloca ali uma represa e a água vai acumulando. Dependendo do volume da água e da capacidade de repressão, num dado momento o dique estoura e inunda a cidade. A raiva é assim, você vai se controlando, e quando ela explode, sai de baixo. Né? Que a coisa fica ruim. Quando alguém explode, a coisa fica ruim. E você e eu sabemos o que é isso. A ideia de raiva humana e ira de Deus
elas são diferentes nesse aspecto. Deus não explode em raiva, porque Deus tem o controle de si. Deus, ele tem a capacidade do controle. Ele não explode em raiva. A sua ira é uma decisão justa. Ela não é nem menos nem mais. E Deus age com justiça. E o que o Tiago está dizendo aqui, o Paulo já disse em Efésios, Salmo trata isso. Ele vai dizer o quê? E aí, é claro, o texto é a ira do homem, lembra? Tardio para isso, pronto para isso, pronto para aquilo e tardio para irar. Portanto, verso 20, a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ideia de que a explosão de ira, ela causa mais problema. Mas se nós nos dominarmos, a gente vai aprender que Deus sabe conduzir as coisas e no momento certo, Deus se levanta para julgar. É o que Paulo diz em Efésios, ireis e não pequeis. Não deixe o dia acabar e você ainda está irado. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. A ideia é de que ele dá um tempo cronológico para você ficar irado e resolver isso. Se ficou irado, o sol não pode se pôr, não pode acabar o dia e você ir dormir com a ira. Porque quando você coloca a cabeça no travesseiro para dormir e está irado, a sua mente começa a maquinar o mal. Aí já virou tentação. Amanhã ele vai ver. Amanhã ele me paga. Aí já virou tentação. Então, qual é o período? Não deixa o dia acabar. Não vá dormir com essa ira. Resolve essa questão. Ireis e não pequeis. Porque se você irar e retroalimentar isso, você vai explodir. E na explosão vai dar ruim. Então, a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ideia de justiça de Deus é a ideia de que Deus é o único que tem condições de julgar corretamente, porque Ele é um juiz justo. Ele não se inclina nem para cá, nem para lá. Ele sabe julgar no momento certo, e sua atitude ela é correta e honesta por conta da sua santidade. Essa ira também, ela tem a ideia de que um fogo vai consumindo nos consumindo, ela vai insuflando um sentimento terrível dentro de nós. Eu acho que você já experimentou um momento assim. Tem hora que você vai alimentando, e você fica ofegante. Eu me lembro aqui de um caso, isso me veio agora. Eu lembro, moleque na rua, jogando bola na rua, né? Colocava 2 pedaços de pedra num lugar, 2 no outro, e ali, irmãos, né? Enquanto um time não caísse prostrado de estafa físico, não acabava o jogo, né? Ou então, quando o pai ou a mãe vinha buscar com a cinta, aí só via molecada espalhando. Mas eu lembro que um dia eu entrei para jogar bola nessa coisa toda, e tinha um menino lá, que hoje ele também se converteu, ele é ministro do evangelho, pastor, e eu lembro que eu fiquei com raiva dele, porque eu lá vou saber, eu não podia ver, eu falei, hoje esse moleque vai ver só. E todas as vezes que a bola chegava perto dele, eu ia para quê? Para quebrar no meio, dentro da minha cabeça. E tinha uma hora que eu não conseguia. Eu falei, parece um cachorro, né, que quer avançar. E até que a gente brigou. Aí depois ele disse assim para mim, por que a gente brigou? Eu falei, sei lá, brigamos. A gente virou amigo depois, né, de novo, né, e a vida foi assim. Mas o que eu quero dizer, que eu estou lembrando aqui, a ira, ela vai nos tornando animais irracionais. Então, o que o texto quer dizer aqui para nós, é que para você não perder a sua capacidade da razão, você precisa resolver isso no dia. Não vá dormir com esse negócio, senão você vai ficar amarrado com cabos de aço, e não há possibilidade nenhuma de não ter um desdobramento ruim, porque ela vai nos consumindo, e a ira do homem, ela não opera a justiça de Deus. A ideia é mais ou menos assim, como se Deus dissesse, já que você quer resolver, vai lá, entende? É como se você dissesse assim, ó, já que eu não acredito que Deus pode resolver, eu vou resolver. Então, a ideia da gramática, não só aqui, mas a ideia principalmente em Efésios, é mais ou menos assim, já que você quer resolver do seu jeito, vá lá, resolve. Agora, quando você dá um passo, fala, Senhor, eu não posso resolver, resolve o Senhor, você fala assim, deixa comigo que eu sei resolver melhor que você. É duro isso ou não é, irmãos? É duro. Inclusive encontrar a maturidade de entregar. Não é abandonar a vida irresponsavelmente que Deus vai cuidar de tudo. Mas nessa questão de ira, tem filho que explora o pai economicamente, por conta de um trauma. Tem pai também, o contrário, deixa eu reformular aqui. Tem pai que por conta de trauma, explora o filho, porque tem uma raiva de alguém lá. Ele é o bode expiatório.
o mesmo é verdadeiro. O filho, por quê? Já mesmo na sua tenra infância, já é malandrinho, né? O pecado, ele vai saber que o pai é emocionalmente escravo dele e vai o quê? Vai explorar a emoção do pai. Nós somos assim. Precisamos aprender que a graça tem que nos dar a alegria de participar, a alegria de comungar dentro do limite de cada um para que todos cresçam. A ira do homem não produz a justiça de Deus. O outro não deve ser explorado economicamente por um trauma, você tem que resolver o seu trauma. A mesma coisa, o outro não deve ser explorado emocionalmente, porque é raiva humana por alguma coisa que você não elaborou. Você precisa da graça de Deus para promover o crescimento do outro. E aí o verso 21, ele diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral. Olha que interessante. A gente acha que impureza moral é somente financiar o serviço de uma mulher ou de um homem da vida na madrugada. Somente consumir conteúdo pornográfico. É claro que é. A palavra porneia, ela tem essa ideia de sujeira, de onde vem a palavra pornografia e coisas semelhantes. Mas o Tiago está dizendo, o portanto, liga essa frase a outra. Essa ideia da ira, da raiva, ela tem esse conceito de imoralidade, de sujeira, de impureza moral. É uma impureza moral quando descarregamos a nossa ira em pessoas que não deveria ser o alvo dela. Portanto, conecta o verso 19 e 20 com agora. E interessante, né? Eu fiz uma observação aqui no meu rascunho. A palavra, deixa eu ler aqui. Portanto, livre-se de toda impureza moral e maldade que prevalece. Essas expressões aqui, ela tem a ideia de socos verbais. O soco é uma ideia de você atingir o outro, né, com um golpe manual, alguma coisa assim, com a mão, não é? Com a mão fechada você dá soco. Mas o que Tiago está dizendo aqui é que a palavra que é usada, ela tem uma ideia de que a palavra ela tem o quê? Uma ideia de um soco verbal. Aquilo que nós colocamos o outro como bode expiatório da nossa explosão de ira, ela tem uma ideia de soco verbal. A pessoa não sangra visivelmente, mas sangra emocionalmente. A pessoa não sangra e não tem hematomas no rosto, mas ela cria hematoma na alma, ela cria hematoma no espírito, ela é castrada do seu potencial. A pessoa ela fica na inércia do medo, porque não recebeu o tratamento adequado, mas foi podado por uma raiva de um vulcão que explodiu. Isso é importante. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Ninguém tem filho para lançar nele a raiva de frustrações amorosas. Ninguém se programa para isso. Você também precisa ser tratado, e eu também. Ninguém faz de propósito, mas a vida é uma máquina de moer carne, e todos estão envolvidos nela. Mas tem uma mão da graça que nos tira de lá, nos ajuda a crescer para a glória do Senhor. Se eu não acreditar nisso, eu não seria digno de estar aqui, porque ministério é crer em milagre. Não tem ninguém que esteja perdido. Deus pode fazer um milagre nas suas emoções e nas minhas, para que nós possamos livrar de toda a impureza moral, dos socos que nós damos, socos verbais, da maldição que prevalece. Aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-la. Eu vou aqui já direto para a palavra salvar, que nós temos uma ideia de que a salvação ela é escatológica, não é? A ideia da salvação, todas as vezes que isso aparece na Bíblia, nós somos meio que treinados que a ideia de salvação, eu vou ser salvo com o Senhor. Bom, ela não é isso, não é só isso. A ideia da salvação do Evangelho não é uma ideia que no momento em que você der o último suspiro, você estará com o Senhor plenamente transformado, gozando da eternidade. Isso é verdade. Aliás, isso é a razão, a âncora, o lugar onde nós descansamos, né, a nossa fé. É o que nos dá alegria, ou quando Jesus vier. Mas a palavra salvação, muitas vezes, ela tem a ver com uma salvação no presente, não escatológico. A ideia da salvação é que todas as vezes que você vai aprendendo por meio da sabedoria, essa autodisciplina da graça, você vai quebrando os efeitos do mundo, do diabo e do pecado.
O que é isso senão salvação? A salvação, ela vai trabalhando em nós para desfrutar a eternidade aqui e agora. A eternidade, ela não começará quando Jesus voltar. Ela ganhará um plus, ela terá a plenitude. Mas a eternidade começou agora. E a possibilidade que, por meio do Evangelho, quebrando os efeitos da raiva, da ira, da idolatria do dinheiro, que o mamão tem autoridade sobre nós vamos vivendo melhor. Isso não é salvação? Uma pessoa que era viciada, escravo de qualquer tipo de vício, quando ela vence o vício, ela não está salva? Evidente. É nisso que nós discutimos numa matéria chamada de escatologia, aliás, de escatologia não, ela também entra, mas na ideia da soteriologia, doutrina da salvação. Há uma salvação que ela depende exclusivamente do Senhor. Isso nós chamamos de graça. Deus nos salvou em Jesus e eu não tenho mérito nenhum. Mas existe um tipo de salvação que Deus faz parceria conosco. Qual é o tipo de salvação que Deus faz parceria? No dia a dia, Deus e eu, Deus e você, vai nos ajudando, o Espírito Santo vai nos ajudando a quebrar os efeitos do pecado. Percebe o que é salvação? Você precisa se esforçar. Jesus disse isso para João Batista, ou sobre João Batista. O reino é ganhado à força. Então, essa ideia da salvação, Deus nos salva sozinho para a eternidade, sozinho é Ele, né? Não sou eu. Deus sozinho nos salva, ou salva a mim para a eternidade, mas nós contribuímos com Deus na nossa salvação para o processo de santificação. Santificação não é abrir mão da vida e morar num mosteiro como uma anacoreta, um monge que decidiu se afastar da sociedade. A santificação é a capacidade de viver a plenitude de Deus com alegria naquilo que é verdadeiro, lícito e santo. A alegria em ter um controle nas finanças e gerenciar a própria vida dentro do mês. A alegria de não chegar em casa e para um conflito, uma guerra, um estopim que vai explodir a hora que você entrar nos limites da sua casa. Você já teve muito conflito no trabalho. Chegar em casa, vou ter que voltar para casa para brigar um pouco mais. O que é isso não salvação? Chegar em casa e ter alegria, harmonia e sentar e desfrutar da presença ou do descanso ou da comida sem a guerra. Isso já não é salvação? Quando essas questões elas são resolvidas no âmbito da sociedade limitada em que vivemos, no sentido de marido, mulher, crianças e família, no sentido geral, ou sentido mais celular, a ideia é de que ali já há uma salvação. Então a salvação da santificação é uma parceria entre eu e Deus. Portanto, não espere um milagre no sentido de espontâneo, imediato, em que a sua vida vai mudar. A santificação exige esforço. Você precisa do exercício. No começo o músculo dói. A questão anaeróbica quase te mata, sufocado. Mas ela vai melhorando, vai melhorando. O que é isso? Salvação. Aquele que gastava o dinheiro na jogatina, agora sobra dinheiro e ele tem condições de dar uma vida melhor. O que é isso? Salvação. Aquele que tinha suas aventuras noturnas, volta para casa porque a casa é um pedaço do céu. Não um conflito onde você vai ter que discutir quem fica com a migalha maior. Porque discutir qualquer coisa que não tem tanta importância, implica dignidade, não é discutir porções maiores, mas migalha maior. E Deus não nos chamou para discutir migalhas. Deus nos chamou para desfrutar. É por isso que Ele está dizendo aqui. Portanto, livrem-se de toda essa impureza moral e da maldade que prevalece e aceite a palavra que está implantada em vocês, que ela é poderosa para salvar. Eu até acredito, até não, tiro o até. Eu acredito que você é salvo em Jesus, mas é possível estar perdendo a alegria de viver. Você espera ansiosamente a volta de Jesus, não porque deseja não pecar mais, porque a sua vida é o inferno, ainda que é salvo. Entende o paradoxo? É exatamente isso. A palavra que foi implantada nos dá capacidade de viver uma vida boa aqui, irmãos. Não quer dizer que nós vamos ter uma vida tranquila e sossegada, o mar que não é revolto, não é isso. Vamos ter dificuldades. Tem dia que eu não suporto nem a mim mesmo. Eu já disse isso, né? Tem hora que eu olho para o espelho e eu pergunto o que eu quero comigo mesmo. Eu falo, sou eu mesmo. Você sabe o que é isso.
Não significa isenção de tudo isso. Mas é melhor viver um pouquinho mais. O que é isso? É abrir mão da impureza, da maldade, porque a palavra foi implantada em vocês. Eu creio que você é salvo em Jesus, mas você está perdendo a tua vida. Lembra daquela parábola que Lucas conta? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O contexto todo não diz respeito a perder a alma na questão escatológica. A vida vai passando e você não desfruta dela, você está perdendo a vida. O Evangelho te dá alegria para viver aqui e agora e potencializar na eternidade. Verso 22. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Verso 23, agora 24. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Por que eu já li 2 versículos? Porque o texto é um só, né? Ele não tem aí, né, uma divisão, tá? Tem 2 versículos, mas a gramática, a frase é uma só. Quando nós falamos sobre espelho aqui, a gente tem uma ideia de tentar aproximar do espelho como era lá, né? O espelho aqui é uma coisa que tem aquela nitidez, ela te mostra tudo que você quer ver, com detalhes, né? Às vezes cruéis, né? Às vezes cruéis, né? As questões estéticas, mas é o que é. O espelho lá era um bronze polido, talvez, ou algum cobre, né? Dependendo da classe social de cada um, e a imagem era distorcida. É claro que esse paralelo é importante aqui, mas a palavra espelho, ou espelho como questões filosóficas e poéticas, nesse mundo em que Tiago está vivendo, é uma herança do mundo grego, talvez do mundo judaico também. É uma ideia de que o espelho é uma metáfora de aperfeiçoamento moral. A ideia de olhar para alguém e falar, ele é meu espelho. Então não é algo que você olha, né, e ele diz o que você é. Mas a ideia de você estar olhando para ele, que você quer parecer com ele. Então ela tem uma ideia de um ditado popular. Quem quer ser o espelho? Meu espelho é ele. Então aqui já é uma metáfora, uma figura de linguagem. E nós vamos ler aqui, que nesse caso, o espelho não é uma pessoa. É claro que Jesus é a palavra, mas a ideia do espelho aqui é a própria palavra. É a palavra que conta coisas de você que você não perceberia. É a palavra que vai refletir o âmago da sua existência. É a palavra que diz que você não tem condições morais adequadas para viver de acordo com o reino de Deus. É a palavra de Deus que conta coisas de você que não é perceptível aos olhos. É possível que, e é claro que isso ocorre com a maioria avassaladora, em que nós temos uma beleza estética, cada um dentro das suas limitações. E nós temos o mundo cosmético que vai nos ajudando a melhorar a aparência. E você consegue olhar a sua estética, se está boa ou não está adequada, enfim. Mas o que ele está dizendo aqui não é questão estética. A palavra como espelho, ela vai mostrar o que você é dentro de você. A palavra diz que eu sou adúltero. A palavra diz que eu sou mentiroso. A palavra conta coisas de mim que eu não saberia e não admitiria. Ela olha, você olha para ela e ela vai contar para você o que você é. Então é claro que ela vai contar que você é um ser irado. Se o texto diz que nós devemos ser prontos para ouvir, nós somos o contrário disso. Se a palavra diz que nós devemos ser tardios para falar, somos o contrário disso. Se a palavra diz que devo ser tardio para irar, eu sou o contrário disso. Porque ela conta o que eu sou, de verdade. Não é um conto de fadas. Ela diz o que eu sou. Ela escrutina o meu pensamento. Porque Deus é onisciente. E o que está dizendo é que o espelho, você deve olhar para ele, identificar o que ele conta de você. Pode acreditar. Você não é, como diz um hino, que eu nem sei quem é que canta. Você é o ouro mais precioso de Ofir. Não, desculpa aí. Não. Você tem uma feiura moral. Você não é a última bolacha do pacote. E se for, está quebrado. Se você canta Me Dá Poder de Filho, é uma arrogância. Você quer usurpar algo que o Pai não concedeu ainda. Cuidado com aquilo que se canta, porque o meio da canção formata o seu pensamento e a sua atitude no dia a dia. É por isso que a igreja deve cantar canções santas, que louvam a Deus, não exalta o humanismo. Senão nós estamos perdidos. Me ensinar a ser ruim, não precisa, eu já sou. Tem que ensinar a ser o contrário disso.
A palavra conta que eu sou feio moralmente, e ela ensina como me tornar correto para Deus. E o local onde eu me vejo é a palavra, é o espelho da palavra que conta a minha decadência moral. E nós precisamos nos esforçar para isso. Enquanto eu viro a minha página aqui, ela também é restaurante. O que é o restaurante? Quando você está com fome, você vai no restaurante e come e restaura. É por isso que a palavra ela restaura, ela é restaurante. Ela restaura aquilo que lhe falta. É por meio da palavra. Por isso nós somos conhecidos como o povo da Bíblia. O dia que a Bíblia não tiver autoridade sobre nós, procura um outro lugar, porque você precisa da palavra. Verso 25. Caminhando aí para o final de uma forma bem dinâmica agora para a gente celebrar a ceia. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz daquilo que fizer. Então, eu vou resumir a coisa toda aqui, né, que ela é um celeiro aqui de riqueza. A ideia do homem que observa, a palavra observar aqui, ela não tem uma ideia de apenas alguém que está contemplando. Ela tem uma atitude, ela tem uma ideia de que observar é alguém que se inclina para ler. Você vai ler um livro, você precisa se inclinar, não é? Mas não, alguém lê assim, tudo bem, mas não é o normal. A ideia de se inclinar, a ideia de tomar uma atitude. Ela também tem uma ideia de se curvar diante da lei, que é o espelho. Então, observar não significa, estou observando, não. Você tem mais tutano, você tem mais massa cinzenta aí, para mais do que isso. Você não deve vir aqui apenas ouvir e reter isso. Você pode esquecer. A ideia de observar é buscar meios para aprender mais e praticar. E ele diz que essa lei é perfeita. Essa ideia de lei perfeita, ela também tem uma ideia de espelho, né, que você está vendo. E o texto diz que você será feliz. A ideia de ser feliz é a ideia de não buscar a felicidade, mas enquanto pratica, a felicidade está na coisa mesma. Então você não faz para ser feliz. Porque é feliz está fazendo. Qual a alegria de fazer? Aquilo mesmo. Entende isso? Então, eu vou fazer isso para ser feliz. Não, não é para. Eu faço isso porque nisso está a felicidade. É uma alegria que jorra. Lembra de Jesus? Para a samaritana? Uma alegria que jorra para a vida eterna. Então, você não faz a vida com o Senhor, a vida da ética, da moral, da prática, ela não é algo para... Mas ela tem essa finalidade de ser feliz. Quem faz o que faz no reino de Deus, já é alegre na coisa mesma. Essa é a proposta. E para nós ir para o outro versículo aqui, o texto diz que, deixa eu ler o verso 25, né? Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz daquilo que fizer. Então, como é que você não esquece? Praticando. Você ouve e pratica. Aí vamos para o verso 26 e 27 e terminamos aqui. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Bom, agora que você olhou no espelho, ele vai terminar concluindo o que é a verdadeira religião. É a prática. Você aprendeu, agora põe em prática. E a primeira coisa que aparece aí, essa ideia da verdadeira religião, ela é sinônimo de adoração. A adoração, ela não tem hora para começar. A verdadeira religião, aqui, a palavra que aparece, não é uma prática religiosa em que nós nos encontramos no lugar de culto e vamos celebrar, né, de uma forma cultica de adoração. Não é isso, em que canta, que ouve uma palavra, não é isso. A palavra aqui, ela tem uma ideia, ela é sinônimo, inclusive, de alguma coisa que acontece. A verdadeira religião, ela não está determinada numa agenda semanal, mas ela determina a vida. Ela é uma prática, quer comais, quer bebais, façais para a glória do Senhor. Aí está a felicidade, é no dia a dia. Por isso que Jesus vai dizer no Sermão do Monte, no capítulo 5, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Por quê? O que é glorificar a Deus? É a alegria de fazer o que faz. É a graça de executar aquilo que aprendeu. Vai receber o quê? Nada, isso aqui já é alegre para mim. E aí, terminando o texto, verso 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Primeiro, cuidar
Isso, 26, deixa eu achar aqui, 27. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. 2 pontos. Primeiro, cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades. Então você percebe que não tem jeito de dizer que você tem fé se você não se preocupa com os desfavorecidos. A sua religião é teórica, se você se basta apenas na teoria da fé. Se você não se dispõe a ter atitudes que socorram o outro na aflição, então você é um teórico da fé. A alegria é desfazer as obras do mundo do pecado e do diabo na vida do outro, socorrer o outro. Portanto, uma igreja que não propõe no seu orçamento, uma igreja que não se propõe na sua praxis de fé, uma atitude de socorro, não é uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica é uma igreja que socorre. Como é que ela socorre? Com a participação do seu salário e da sua mão de obra. Se você não faz isso, você não demonstrou a sua fé. Eu não quero saber o quanto de tempo e de dinheiro você empreende no reino de Deus, mas não é possível que você ainda não aprendeu a fazer a sua fé se tornar prática. E não é para mim, é para a alegria de fazer o que faz. Se não tem alegria, também seu coração não está ali, porque onde está o seu tesouro, seu coração estará o seu tesouro. Então, se você não participa nunca de nada, e não é só na questão dos limites da igreja, da instituição, mas a alegria de desfazer as questões do mundo, do pecado, do diabo no mundo mesmo. E aí ele termina dizendo também que a religião que Deus quer, verso 27, a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos viúvos e das órfãs em suas dificuldades, e não deixar-se corromper pelo mundo. Não sei se tem grau de dificuldade mais ou menos aqui, mas também o mundo nos corrompe. Então eu termino aqui já convidando os irmãos para participar da ceia, demonstrando que a prática da palavra nos ajuda a vencer o pecado. E que a palavra do Senhor, ela não é para ser estudada de forma teórica, ela deve ser meditada para que ela determine a nossa prática. Diante disso, eu queria convidar vocês a ficar de pé e convidar aqui o pastor Décio, nosso diácono Romano, diácono Toninho, diácono Gustavo, para que possamos, em nome do Senhor Jesus, tomar os elementos da ceia e lembrar que estamos guardados na eternidade, aqueles que nasceram de novo, e que o Senhor nos dê esse entusiasmo da graça. E eu só tenho uma advertência aqui: eu não tenho o direito de proibir ninguém de participar, mas eu tenho obrigação de alertar. Se você não consegue vencer um pecado, não consegue colocar diante do Senhor, é melhor não participar. Mas se você tem condições de hoje pedir perdão, participe, receba o cálice, celebre a sua salvação e viva a sua vida com a maior alegria para a glória do Senhor. Para isso eu quero convidar aqui o irmão Gustavo para que ore, consagrando os elementos. Em seguida vamos fazer a distribuição. Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer pelo seu amor, o amor que nós não sabemos dimensionar, de dar o seu próprio Filho para morrer ele na cruz em nosso lugar. Nós te louvamos, ó Pai, porque nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós reconhecemos o seu sacrifício, o seu sangue que foi derramado, e nós fomos lavados por esse sangue. Nós somos regenerados, e hoje estamos aqui para prestar esse culto a Ti, ó Pai, em gratidão pelo seu amor, pelas suas misericórdias, pela sua graça que nos alcançou. Pedimos que o Senhor possa estar abençoando a cada um que está aqui nesta manhã, que toda a Tua igreja possa ser edificada com a Sua presença, com a Sua palavra, que cada um realmente possa colocar em prática tudo aquilo que tem aprendido, para que outras pessoas também possam conhecer esse amor e possam glorificar o Seu nome. Tenha misericórdia de cada um de nós, ó Pai, e que nós possamos realmente crer em Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador e anunciar essas boas novas a tantas pessoas que ainda carecem, que estão longe de Ti. Guarda-nos com Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Vão em nome de Jesus. Tome do cálice. Enquanto você se prepara para que todos possamos participar juntos, tenha um momento de comunhão com o Senhor, para que todos possamos beber juntos, celebrar a vitória que nós temos nele.
Todos que decidiram participar estão com os cálices e prontos. Se alguém que não participou e decidiu, que não pegou, faça um sinal que nós vamos providenciar que chegue até você. Todos. Na noite em que o Senhor estava sendo traído, Ele pegou do pão e do cálice e disse que aquilo estava sendo feito em memória. Ele estava sendo feito para nos salvar. E disse para nós repetirmos todas as vezes que nos reunimos em memória dele até que ele venha. Portanto, eu convido que você tenha na sua memória o tamanho do sacrifício que Jesus fez para te salvar. E a esperança que não fenece, que não mofa, que não falha. Jesus vem para nos salvar. Participemos dele todos. Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno, honrado, majestoso, cheio de glória, verdade, pão da vida, luz do mundo, Cordeiro de Deus, excelso, magnífico, exaltado é o Senhor, exaltado é o Senhor, que nos dá sabedoria, que nos livra da tentação e que nos dá a vida eterna. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e juntos possamos dizer amém. Vão abençoados em nome de Jesus.